somente em 2000. E eu tirei as informações sobre a infância do Matheus dessa entrevista. Nessa entrevista, a Alina conta que até os 13 anos o Matheus é uma criança normal. A partir da 7ª série, ele começou a sofrer bullying na escola por causa do peso dele. E essa parte do bullying saiu de um laudo médico que eu vou falar mais pra frente. Nessa época, ele chegou a falar pra mãe que ele queria se suicidar. Matheus, então, começou a fazer tratamento com um psicólogo durante 1 ano. Aos 15 anos, ele foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. A mãe da casa que ele ficou não suportou seu comportamento agressivo e ele foi enviado de volta para o Brasil. Ele passou a receber atendimento psicológico de emergência quando tinha ataques de agressividade, mas depois ele deixou de aceitar o tratamento e os remédios. Sua mãe conta que ele tinha mania de limpeza e organização. Ele chegou a bater nela uma vez porque a roupa dele não estava bem passada. Ele agredia os pais com frequência, chegando a quebrar uma costela do pai em uma ocasião. Aos 16 anos, o Igreja Assembleia de Deus. Vamos para 18 anos. A mãe conta que no final do 1º ano da faculdade, Matheus foi passar férias na casa dela, em Salvador, e tentou se suicidar. Ele tem as marcas nos pulsos até hoje. No início do 2º ano, a mãe avisou a faculdade sobre a depressão do filho, mas responderam que o Matheus era um aluno brilhante e que eles não podiam obrigar que ele se tratasse. Ela conta que ela e o pai do Matheus tinham muito medo dele. Eles são fisicamente muito menores que ele e eles chegavam até a sair do apartamento quando o Matheus tinha ataques de agressividade. O Matheus começou a delirar e dizer que tinham pessoas na janela atirando com armas de laser nele. Ele chegou a dizer que tinha ido a uma loja e pessoas tinham atirado nele com armas de verdade. Ele tinha pesadelos e chegou a pedir ao pai que cobrisse as janelas do apartamento, todas as janelas, porque tinham pessoas que ficavam tirando fotos e fazendo vídeos dele. A mãe o levou ao psiquiatra, mas ele só tomou os remédios por 1 dia. Ele disse que os remédios o deixavam lento e que não tomaria mais. No serviço de atendimento a estudantes da faculdade, não o atenderam, porque ele estava em surto de perseguição e poderia achar que os médicos contariam a outras pessoas sobre o seu estado. Eles então o encaminharam a outro psiquiatra, o Dr. Cássio Pita. 3 dias depois, o Matheus insistiu que a mãe fosse embora de seu apartamento. Ela se recusou, dizendo que estava ali para ajudá-lo. Irritado, ele deu um soco tão forte na geladeira que chegou a amassar. Então, ele comprou uma passagem de avião para o dia seguinte para ela. Ela conta que o sentiu a observando durante a noite inteira. Quando ela saiu do apartamento na manhã seguinte, ela correu com medo. Ela conta que ficou 15 dias sem dormir depois disso. Ela não voltou para Salvador. Ela alugou um quarto de hotel perto da Santa Casa. Deolino e ela ajeitaram as coisas e internaram o Matheus. Eles o visitavam todos os dias. Depois que ele teve alta, ela voltou para Salvador e o Deolino ficou mais 10 dias com Matheus. Matheus falava com os pais todos os dias pelo telefone depois disso. A Alina pretendia ir até São Paulo, mas não chegou a ter essa oportunidade. Eles não se falaram no dia 3 de novembro e na madrugada do dia 4, às 2 da manhã, eles foram acordados pela polícia ligando para eles. Na noite do dia 3 de novembro de 1999, o Matheus chegou ao Morumbi Shopping. Por volta de 9h15 da noite, ele se dirigiu ao cinema, onde assistiu cerca de 15 minutos do filme Clube da Luta. Essa era a última sessão e tinham 28 pessoas na sala de cinema. Depois desses 15 minutos, ele foi ao banheiro, onde tirou uma submetralhadora da mochila. Ele tinha comprado a arma de um traficante por R$5.000 na época. Ele deu um tiro contra seu próprio reflexo no espelho. Mais tarde, ele disse que foi para testar se a arma estava funcionando. Por sorte, ele não conseguiu regular a arma para que os tiros saíssem em rajadas. Então, ele teve que dar um tiro de cada vez. Ele então voltou para a sala de cinema, parou na frente da tela e atirou para cima. Quando as pessoas entraram em pânico, ele atirou para o fundo da sala, onde tinham se aglomerado. 7 pessoas foram atingidas. A fotógrafa Fabiana Lobão Freitas, de 25 anos, morreu na hora. Matheus se enrolou com a arma e foi detido por um grupo de pessoas que estava na sala. Os seguranças do shopping chegaram logo depois e o contiveram e impediram que as pessoas fizessem justiça com as próprias mãos. Algumas horas depois, o economista Júlio Maurício Zaimates, eu acho que se pronuncia assim o nome dele, de 29 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. No dia seguinte, a publicitária Emê Luísa Jatobá Vadat, de 46 anos, também não resistiu aos ferimentos.
Além dos 3 mortos, o ataque também deixou 4 feridos. Apesar da mãe do Matheus dizer que ele nunca usou drogas, algumas fontes que eu encontrei dizem que os exames toxicológicos apresentaram sinais de cocaína no corpo dele durante o ataque. Sobre o atentado no shopping, o Matheus diz: sei que entrei no cinema e disparei 22 tiros. Foram 3 mortos e 4 feridos. Eu não tinha juízo crítico. Pensei, não passei vergonha, consegui matar pelo menos 3. Durante o julgamento, a defesa alegou insanidade mental. Em 2004, depois de vários testes e exames, ele foi julgado como criminoso comum. Ele foi condenado a 120 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Em 2007, sua pena foi reduzida para 48 anos e 9 meses de prisão. Primeiro ele ficou no complexo do Carandiru até 2002, quando o complexo foi desativado. Depois ele foi transferido para a penitenciária 2 de Tremembé, onde ficou até ser transferido para a penitenciária Lemos Brito, em Salvador, em 2009. No dia 8 de maio de 2009, o Matheus tentou matar seu colega de cela, o espanhol Francisco Vidal Lopes, de 68 anos. Matheus disse que o atacou porque ele ouvia a TV muito alto. Mas em 2011, o Matheus foi absolvido da acusação de tentativa de homicídio contra o Francisco, porque ele sofria de doenças mentais. Os peritos concluíram que o Matheus era portador de transtorno delirante persistente, além de ter tido episódios de esquizofrenia paranoide ao longo da vida. Matheus, então, foi transferido para o Hospital de Custódia e Tratamento de Salvador, onde está até hoje, março de 2020. Eu estou falando bem a data porque no final do ano passado, 2019, o Matheus passou por um exame de verificação de cessação de periculosidade, com a intenção de saber se ele poderia voltar para a sociedade. De acordo com o resultado, o Matheus ele se encontra compensado, funcional, sem qualquer alteração de comportamento que indique periculosidade. Assim, o Matheus está apto para desinternação. Mas acontece que o Ministério Público baiano solicitou que o exame seja refeito, ou seja, o Matheus ele pode ser em breve solto. Mês que vem, abril de 2020, o Matheus completa 45 anos. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí. Bom, gente, aí nós estamos vendo aí foi uma reportagem. Ela fez uma repórter que fez um trabalho sobre o caso Matheus Meira, né? O atirador do shopping, né? E a gente fez uma coletânea aqui de reportagem para que vocês possam acompanhar. Na investigação criminal. Era um dia de, se eu não me engano, de quarta-feira, né? E o cinema não estava cheio, né? E o procedimento dele foi um procedimento que demonstrou, apesar dele apresentar algum tipo de distúrbio, demonstrou planejamento, porque ele não invadiu o cinema. Ele comprou o ingresso, ele entrou para assistir o filme. No meio do filme ele levantou, se dirigiu até o banheiro. A gente não sabe ainda se foi proposital ou não, pelo menos não a polícia militar. Ele efetuou um disparo de arma de fogo no espelho do banheiro. Então não se sabe, eu pelo menos não sei se ele tentou manusear a arma e acabou efetuando um disparo acidental, ou se ele atirou na própria figura dele no espelho do banheiro. Ou se ele fez um teste para ver se a arma estava funcionando. Depois desse disparo no banheiro, ele saiu do banheiro, que geralmente fica na região dianteira, né? E o procedimento dele foi um procedimento que demonstrou, apesar dele apresentar algum tipo de distúrbio, demonstrou planejamento, porque ele não invadiu o cinema. Ele comprou o ingresso, ele entrou para assistir o filme. No meio do filme ele levantou, se dirigiu até o banheiro. A gente não sabe ainda se foi proposital ou não, pelo menos não a polícia militar. Ele efetuou um disparo de arma de fogo no espelho do banheiro. Então não se sabe, eu pelo menos não sei se ele tentou manusear a arma e acabou efetuando um disparo acidental, ou se ele atirou na própria figura dele no espelho do banheiro. Ou se ele fez um teste para ver se a arma estava funcionando. Depois desse disparo no banheiro, ele saiu do banheiro, que geralmente fica na região dianteira, né? Na parte da frente do cinema. E aí ele apontou a arma já na direção das pessoas e atirou. Aí cheguei, né, lá no IML, tinha um
trazido o único indivíduo que morreu logo depois dos tiros. Quando o projétil bate, ele bate com a frente e faz um círculo, se ele estiver íntegro, né? Aí, quando ele sai desse lado aqui do osso e vai prosseguir por dentro da cabeça do indivíduo, ele vai fazer aqui atrás desse osso uma saída, que normalmente é estrelada, porque puxa um cone de energia, pum! Dificilmente você tem ferimentos em que existe a morte imediata, tá? Na cabeça principalmente, porque se não acerta o ponte ali no meio dos hemisférios cerebrais ali para baixo, o camarada vai vivendo, ele já não é que ele responde a estímulos, ele já não, mas ele continua com o coração batendo, respirando. Então, quando a gente teve a notícia do que aconteceu já na delegacia, do que provavelmente tinha acontecido, pelo depoimento das testemunhas, que não tinha participação de mais ninguém, não tinha nenhuma motivação financeira, né? Não foi um roubo, um furto, aí é aquilo que eu falei, o primeiro sentimento é um sentimento de surpresa. O que leva uma pessoa a praticar um tipo de delito contra pessoas que não tem nada a ver, ele não conhecia aquelas pessoas, não sabia quem que era, ninguém tinha feito mal para ele, ou tinha qualquer tipo de relacionamento com ele, né? Ou por que ele escolheu aquele lugar, por que ele escolheu aquele dia, aquela hora, né? Então, essas interrogações que ficam na nossa cabeça, né? Então aí mais uma reportagem, né? No caso do Matheus Meira, que foi atirador do shopping, né? Os pais, até os 13 anos, segundo a mãe dele, ele era normal. Foi nessa idade mesmo que começou a sua depressão. No momento que ele chegou para a mãe dele e disse que queria se suicidar. Depois a mãe dele levou ele ao psicólogo, onde ele fez tratamento por 1 ano. Depois esse atendimento dele passou a ser de emergência, somente quando era necessário. Chegando a um ponto que o Matheus não queria mais aceitar esse tratamento nem as medicações. Ele confidenciou para sua mãe que a sua falta de amigos era a causa da sua depressão. E a situação piorou aos 15 anos, quando Matheus foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e a mãe americana não o suportou por causa da agressividade. Logo, ele retornou no Brasil. E a dona da agência de intercâmbio disse que o Matheus precisava de ajuda. Ele já chegou a quebrar uma costela do pai, deu um soco no olho do pai dele também, chutou no joelho da mãe e agrediu ela porque achou que uma roupa sua não estava bem passada. Ele tinha mania de limpeza e de organização. Foi quando as coisas pioraram aos 16 anos. A família dele procurou vários médicos e um deles disse que achava melhor a família mandar o Matheus para algum lugar, pois do contrário, algo poderia acontecer. A decisão dele de morar em São Paulo foi encarada por todos como uma boa solução. Ele morou num pensionato e teve uma briga séria com um colega. Logo depois, mudou-se para um apartamento. Lá, ele agrediu o porteiro do edifício. Depois ele foi para outro prédio, onde ficou até a época dos crimes. Nos seus 6 anos de São Paulo, Matheus não cultivou uma amizade sequer. Nunca foi visto com namorada. Matheus, além de falar sobre suicídio, já tentou se suicidar algumas vezes também. Quando Matheus morou em São Paulo, ele morava sozinho e não recebia a visita de ninguém no seu apartamento. Ele não costumava atender o interfone e nem a porta, mesmo estando dentro de casa. Segundo seus vizinhos, ele tinha um comportamento muito estranho e por 2 ocasiões quebrou o vidro da porta de entrada com a cabeça. Numa madrugada, ele bateu na casa do zelador dizendo que queria a chave da caixa de luz porque a voz que o perseguia estava lá dentro. Já chegou a ameaçar o zelador também, e ele estava devendo 2 meses de condomínio. Apesar de não ter muita intimidade com a família dele, ele deixou que a mãe dele abraçasse e passasse a mão nos seus cabelos após a sua prisão. Ele conversava com os pais, mas jamais com a irmã. Era como se ela não existisse. E ele tinha também surtos de raiva, então ele acabava batendo nas coisas e agrediu os pais dele também, enfim, né? Era bem conturbado desde a infância dele. E ele gostava muito de jogos de computador também. Foi então que, após a adolescência, né, ele já ia entrar para a faculdade, o pai dele convenceu ele a vir estudar em São Paulo, para cursar medicina na Faculdade de Santa Casa de São Paulo. No começo ele era um excelente aluno, ele tirava ótimas notas, fazia todos os trabalhos, fazia tudo na faculdade, mas conforme os anos foram passando, ele já estava no 6º período da faculdade, quando ele então decidiu cometer esse ataque no cinema. Só que antes dele cometer esse ataque, o comportamento dele tinha mudado bastante, ele tinha parado de usar os medicamentos que ele usava para controlar, né,
os surtos que ele tinha, e tinha começado a fazer uso de drogas e faltar nas aulas, tirar notas ruins. Então todo mundo começou a estranhar esse comportamento dele, porque ele tinha mudado ali repentinamente. Foi então que na noite do dia 3 de novembro de 1999, bem no dia do meu aniversário, Matheus decidiu ir até a sala 5 do cinema no Shopping Morumbi, onde passava o filme Clube da Luta, meu filme favorito, onde havia pouco mais de 30 pessoas ali naquela sala de cinema assistindo o filme também. Então o Matheus decide sentar ali na primeira fila para assistir o filme também. Passados alguns minutos do filme, Matheus decide levantar e ir dentro dessa mochila ele carregava a arma do crime. Decide ir até o banheiro para testar a arma. Foi então que, chegando no banheiro, ele aponta a arma para o espelho e atira no próprio reflexo. Foi então que ele se certificou de que a arma realmente estava funcionando e ele decide voltar para a sala de cinema, onde ele virou para a plateia e começou a disparar os tiros. A sala permaneceu escura e quando as pessoas perceberam que realmente eram tiros de verdade, que ele estava ali disparando para todo mundo, elas começaram a se esconder e a fugir para todos os lados. A fotógrafa Fabiana Lobão Freitas, que tinha 25 anos na época, o economista Júlio Maurício Zeimaitz, de 29 anos, e a publicitária Hermé Luiza Jatobá, de 46, não resistiram e morreram. Outros 4 espectadores ficaram feridos sem gravidade. Foi então no momento onde acabou as balas, ele foi recarregar a arma, as pessoas conseguiram deter ele e desarmar ele. O Matheus na época tinha 24 anos. Foi então que nessa tragédia resultou em 3 mortes, 4 pessoas feridas e mais todas as outras que ficaram em pânico. E os tiros duraram cerca de 3 minutos. Foi então que assim que as pessoas conseguiram conter ele, os seguranças do shopping logo chegaram também e já acionaram a polícia, sendo assim preso em flagrante. Matheus acabou sendo condenado a mais de 120 anos de prisão em regime fechado. Os advogados de Matheus, eles alegaram que ele era semi-imputável, ou seja, ele tinha uma consciência parcial do crime dele. E eles tentaram alegar também que ele ouvia vozes e sofria de alucinações, o que o próprio Matheus dizia também, que ele ouvia vozes, que ele sofria de alucinações. Mas depois eles comprovaram que no momento do atentado ele estava sob efeito de drogas. E depois de várias apelações judiciais, o Matheus ele foi condenado aos formais 30 anos de prisão, né, que era tipo o período máximo que alguém poderia passar na prisão, previsto pela justiça brasileira. Os advogados tentaram em vão alegar insanidade mental e alegar que o Matheus ele tinha sido influenciado por um jogo que ele gostava muito, ele sempre jogava, que era o jogo Duke Nukem 3D, onde a primeira missão do jogo é um tiroteio no cinema mesmo. Em 2007, os magistrados reduziram a pena do Matheus para 48 anos e 9 meses na prisão, e o Matheus ficou preso no Centro de Observação Criminológica do Complexo do Carandiru, em São Paulo, até o presídio ser desativado em 2002. Depois ele foi transferido para a Penitenciária 2 do Tremembé e depois em 2009 ele foi transferido para a Penitenciária Lemos Brito em Salvador, Bahia, onde ele nasceu e mora parte da família dele também. Nesse mesmo ano de 2009, no dia 8 de maio, Matheus tentou matar o seu colega de cela, que era o espanhol Francisco Vidal Lopes, de 68 anos, com uma tesoura na Penitenciária de Lemos Brito, aparentemente porque esse colega de sala dele estava ouvindo a televisão num volume muito alto e isso acabou incomodando o Matheus, que pegou a tesoura e foi para cima dele para matar ele. E em 2011, a Justiça da Bahia, por meio do júri popular, o absolveu da tentativa de homicídio contra o colega de cela dele. Foi considerada a tese defendida até pela promotora do caso, que o Matheus era inimputável por sofrer de doenças mentais atestadas até por laudos médicos. Com essa decisão, o Matheus foi transferido para o Hospital de Custódia e Tratamento de Salvador, onde ele permanece até hoje. Então, quando o Matheus chegou na delegacia do Brooklyn, ele contou que ele ouvia vozes mesmo de fala, e ele contou também que ele comprava drogas constantemente de um mecânico, o mesmo que vendeu essa submetralhadora para ele. Ele já tinha uma arma, aí depois que os policiais foram na casa do Matheus investigar, eles encontraram vestígios de crack, mais de 300 cápsulas de submetralhadora e 4 papelotes com pelo menos 1 grama de cocaína cada um e 33 pacotes vazios. O Matheus também era um pirata da informática. Foram apreendidos no apartamento dele 4 computadores e mais de 1000 CD virgens que ele usava para copiar os softwares para vender. Ele até foi procurado pela polícia em 97, só que ele não foi preso pelo crime de pirataria. E foi com o dinheiro desses softwares que ele vendia que ele conseguiu juntar aí para comprar essa arma. E também em vários sites, né, várias entrevistas,
Eles dizem também que o Matheus já planejava esse ataque há 7 anos. Então é algo que ele já tinha planejado, já premeditado há muito tempo, né? Embora ele tinha esses distúrbios, esses surtos de raiva e agressividade, né? Ele já tinha premeditado o crime antes. Aqui no YouTube mesmo vocês encontram várias entrevistas que ele já deu, pra quem quiser também se aprofundar mais no caso, né? Pra quem não conhece a história dessa tragédia que aconteceu de fato aqui no Brasil e que chocou, assim, o país, porque isso não é uma coisa que acontecia com muita frequência, então a gente via bastante disso fora do Brasil, mas aqui, tipo, era uma coisa que de fato nunca tinha acontecido até então. E é isso, eu espero ter trazido bastante informação. Mais uma reportagem aí sobre o caso do Matheus Meira, né? Fiz uma coletânea para vocês estudarem aí. Na noite de 3 de novembro de 1999, muitas famílias saíram de suas casas para ter um momento de lazer no Shopping Morumbi, localizado na zona sul de São Paulo, para assistir ao filme Clube da Luta. Só o que eles não sabiam é que tudo seria diferente naquela noite. Que é uma reportagem que fala sobre Matheus Meira também. 4 de abril de 1975, em Salvador. Matheus sempre foi considerado uma criança distante e meio alheia ao que estava acontecendo ao seu redor. Só foi perceber que seus pais haviam se separado 3 anos depois do fato, e mesmo anos depois da morte de sua avó, ainda esperava que ela lhe desse seus presentes de Natal, o que lhe causou uma grande frustração. Segundo os psicólogos que estudaram sua mente doentia, essa frustração deve ter sido responsável por sua vontade de matar. Entretanto, como todo psicopata antissocial, Matheus ia muito bem nos estudos, tanto que foi conseguir ser aprovado entre os primeiros colocados. Uma grande correção aqui que eu preciso fazer. É uma reportagem feita por leigos, né? No sentido de que Matheus não é psicopata, Matheus é psicótico, é diferente. Psicótico, esquizofrênico é diferente de psicopata. No vestibular de medicina da Universidade de São Paulo. Seu desejo era se tornar neurocirurgião para tentar arrancar de sua cabeça, mesmo à força, as vozes que lhe mandavam cometer crimes horrendos e pavorosos. Matheus nunca foi um jovem normal. Gostava de se manter afastado de todos. Raramente saía com outros jovens da sua faculdade. Acabou criando uma certa afinidade com o grupo dos nerds de sua sala. Seu hobby favorito era jogar Duke Nukem. Uma página de seu diário mostra a influência do jogo em seus pensamentos obscuros. Matheus foi à Cracolândia em busca de uma arma. Adquiriu por lá uma submetralhadora e 4 pentes de munição. Matheus Bora ver como é que a população das 2 cidades mineiras invadidas pelos gafanhotos reagiu. Desculpe aí, foi um cortezinho na entrevista aqui, mas Revolta no enterro do segurança Wellington Policarpo Zacarias, hoje de manhã, na zona sul de São Paulo. Ele foi assassinado com 3 tiros por um desempregado que foi ao cinema no shopping Market Plaza para praticar um assalto. Depois do crime, voltou e assistiu. Desculpe aí, tá? Essa daí não tem nada a ver com o Matheus, não. Eu estou fazendo uma coletânea aqui de entrevistas para que vocês possam ter realmente uma base do que foi Matheus. 3 de novembro de 1999, Shopping do Morumbi, São Paulo. Disparos acontecem e 3 pessoas perdem suas vidas. O caso de hoje é sobre o atirador do shopping ou o atirador do cinema. Se você já conhece esse caso, deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveita você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo, compartilha com os amigos e já deixa sua curtida aí. Agora bora pro vídeo. Matheus da Costa Meira tinha 24 anos quando tudo aconteceu. Ele estava no 6º período de medicina da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Ele é filho de um renomado oftalmologista de Salvador e veio de uma família de classe média alta. Desde a infância foi submetido a tratamentos psiquiátricos e eu não sei desde quando, mas ele fazia uso de medicamentos para tratamento e manutenção de esquizofrenia e outras doenças. No dia 3 de novembro de 1999,
Matheus foi ao shopping do Morumbi, em São Paulo, assistir à última sessão do filme Clube da Luta. Ele se sentou na primeira fileira do cinema. Com apenas 15 minutos de filme, ele foi até o banheiro com sua submetralhadora 9mm e atirou contra seu reflexo no espelho, para ver se a arma estava funcionando. O que ele percebeu foi que ela estava funcionando no modo errado, ela dava apenas um tiro por vez. E ele não conseguiu configurá-la para o modo correto, que no caso seria dar vários tiros de forma rápida e contínua. O filme ainda estava rolando quando Matheus resolveu retornar à sala de cinema. Ele parou em frente ao telão e deu um tiro para cima. Em seguida, ele começou a andar e atirou contra a parede. Foi aí que direcionou a arma para um ponto em que tinham mais pessoas, efetuou diversos disparos e acabou atingindo 8 pessoas. Foi somente quando ele se atrapalhou com a arma e se distraiu que um grupo de espectadores avançou contra o atirador, que não ofereceu resistência. Uma pessoa morreu na hora e outras 2 morreram no hospital. Além delas, outras 4 pessoas ficaram feridas. Matheus foi encaminhado para a delegacia, onde contou que ouvia vozes e que fazia uso constantemente de drogas, pelo mesmo carro, um mecânico cujo nome seria Marcos Paulo. A polícia encontrou vestígios de droga na casa de Matheus e cápsulas de submetralhadora. Além disso, o teste do IML constatou que Matheus estava sob efeito de cocaína no dia em que realizou o crime. Matheus confessou que há alguns anos já vinha planejando cometer um crime como esse. Ele pagou R$5.000 a um traficante de drogas para conseguir a arma utilizada no massacre. O dinheiro utilizado foi adquirido através de pirataria. Ele copiava softwares para CDs virgens e vendia. No dia 19 de novembro de 1999, o Ministério Público realizou uma denúncia por 3 homicídios, 4 tentativas e por colocar em risco a vida de mais 15 pessoas, por conta do número de balas que sobrou na submetralhadora. O mecânico também foi acusado de ter vendido a arma do crime a Matheus. Um psiquiatra nomeado como testemunha informou que Matheus possuía características de transtorno de personalidade esquizoide, mas que este diagnóstico não impedia que Matheus tivesse consciência de seus atos e, portanto, foi julgado no júri comum. Inicialmente, ele foi condenado a 120 anos de prisão. No entanto, essa decisão foi recorrida e a pena foi alterada para 48 anos e 9 meses. No entanto, no Brasil só é permitido que um preso cumpra 30 anos de prisão. Durante sua estadia na prisão, mais precisamente em 2009, após ser transferido de Tremembé para Salvador a pedido de sua família, ele teria realizado um golpe contra um de seus companheiros de cela. O golpe teria sido realizado com uma tesoura utilizada para atividades artesanais. No entanto, no julgamento, Matheus foi absolvido devido a seus problemas mentais e por isso encaminhado para o Hospital de Custódia e Tratamento em Salvador. Eu não encontrei nenhuma informação de que ele teria saído, então acredito que até hoje Matheus esteja no hospital. Tinha na Netflix uma série documental chamada Investigação Criminal que trazia em um dos episódios esse crime. No entanto, devido a um processo por um outro caso, eles tiveram que remover a série da plataforma, mas talvez você encontre aí em outro lugar. No entanto, esse crime é muito famoso e por isso é muito fácil você encontrar vídeos com conteúdos a respeito dele. É extremamente importante que demos atenção aos problemas psicológicos uns dos outros, principalmente de crianças. Ficar atento a tudo mesmo. Para saber se o desenvolvimento psíquico está sendo feito de maneira correta e se não, realizar tratamentos desde então. Outra coisa importante é que a gente pare de chamar a tristeza do outro de frescura. Depressão, ansiedade, esses problemas mentais são reais e têm custado a vida de muitas pessoas. Como eu disse, o psiquiatra indicado para análise do caso informou que os problemas psicológicos de Matheus não impediram que ele realizasse o crime de forma consciente. Então, de forma alguma, eu estou tentando justificar o que aconteceu. O que eu quero trazer aqui é que precisamos ficar atentos a todos os sinais que as pessoas nos dão, para assim a gente poder realizar um tratamento de forma adequada e evitar que outros crimes aconteçam. Enfim, por hoje é só. Comenta aqui embaixo o que você achou desse caso, não esquece de deixar sua curtida, de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. Um beijo, até semana que vem, tchau! Bom, esse foi o caso aí que nós já vimos aí sobre o caso de Matheus Meira, certo? Que é um caso interessante e acho interessante vocês estudarem a clivagem do ego, porque o ego ele pode estar ouvindo vozes, mas ele pode estar clivado, significa quebrado, partido. Então nessa clivagem do ego partido, ele pode estar ouvindo vozes, mas por outro lado pode estar concatenado com todo o raciocínio lógico. Isso não significa que ele está consciente do seu ato.
Pelo contrário, ele está totalmente inconsciente do que está fazendo, que aquilo ali representa um mal muito grande. Então é considerado inimputável mesmo com a clivagem do ego, o ego partido. É bom que vocês estudem esse assunto. Agora recentemente tem uma outra reportagem, vamos ouvir aqui. Olá, bom dia a todos. O canal Aconteceu na área, né? A gente vai estar trazendo uma nova notícia para vocês. E a gente gostaria, de início, eu já vou dizer isso no vídeo, gostaríamos da opinião de vocês. O que vocês acham? Podem comentar aí embaixo do vídeo. Fiquem à vontade para comentar. Então o vídeo que a gente vai falar sobre isso hoje, pessoal, é um vídeo assim, eu vi a reportagem e como eu achei um absurdo isso estar acontecendo, resolvi postar no canal nosso aí. Você sabe que dependendo do que aconteceu, a gente entra no ar, como a gente sempre frisa em todos os vídeos nossos. Então o vídeo se trata do seguinte. Então se trata daquele atirador. Aqui, sabe, não sei se vocês lembram, há muitos tempos atrás, eu já vou passar os dados exatos para vocês, aquele atirador. E ele matou 3 pessoas nesse cinema. Então nessa quarta-feira, pessoal, a justiça está analisando a soltura desse elemento, entendeu? Esse elemento, ele estava preso num hospital psiquiátrico na cidade de Salvador, Bahia. Ele foi preso e segundo... Só que antes, olha só, vocês analisam o caso. Antes dele ser preso, ele não sofria de nenhuma esquizofrenia. Entendeu? E após esses anos, que ele já ficou 20 anos preso, após esses 20 anos que ele está preso... É uma reportagem totalmente distorcida, sem nenhum mérito, eu vou pular um pouquinho, vou fazer uma coletânea aqui para vocês, mas não gostei, achei que está totalmente errado, que ele não está preso. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico é para tratamento, é uma medida de segurança, representa o controle da periculosidade do agente, então está totalmente distorcido. Vamos ver essa reportagem agora. Uma viagem às profundezas da perdição. 3 homens. 3 mentes assassinas. Não me considero. Muito provavelmente a maioria das pessoas não vão me considerar uma pessoa perigosa. Matheus Acosta Meira, o atirador do shopping. O estudante de medicina que entrou em um cinema lotado e fuzilou a plateia. Disparou seguidamente contra gente que nunca tinha visto. 3 vítimas fatais. Nos últimos tempos, eu comecei a confundir a realidade virtual com a realidade verdadeira. Defina a mente do Matheus Acosta Meira. O Matheus Acosta Agora quem vai falar é Guido Palombo. Vocês devem assistir todos os vídeos de Guido Palombo. Guido Palombo ele tem 10 mil laudos psiquiátricos no Brasil na justiça. É um médico psiquiatra totalmente especializado, é psiquiatra forense. Ele é totalmente especializado em perícias judiciais psiquiátricas. São 10 mil laudos. Dr. Guido Palombo, sempre assistam os vídeos dele, que é muito explicativo. Crime de um psicótico, do indivíduo que rompeu com a realidade. Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. O moto... Descritos como inteligente. Quem é Matheus Meira? Como é que você se vê? Eu vejo como um estudante de medicina que, infelizmente, foi vítima do destino, não pôde se formar médico. E me vejo também como um ser humano. Que tipo de ser humano? Ser humano normal. Uma viagem às profundezas de uma mente atormentada. Na sua personalidade, o que é que você não gosta em você? Talvez os surtos repentinos de agressividade que às vezes eu tenho. Noite de 13 de novembro de 1999. O estudante de medicina Matheus Acosta Meira entra na sala de um cinema de um sofisticado shopping de São Paulo.
é que você analisa os acontecimentos de 3 de novembro? Eu analiso como uma fatalidade. Uma tragédia. Na tela, o filme Clube da Luta. Matheus já tinha assistido ao longa poucos dias antes. E uma sequência não saía de sua cabeça. E por que o Clube da Luta? Alguma razão ou foi uma coincidência? Talvez por contar a história de uma pessoa esquizofrênica. Say it. Because we're the same person. That's right. E aquilo ficou na sua cabeça? Ficou. Principalmente o quê? O personagem principal disse que ia acontecer de uma pessoa esquizofrênica começar a agredir todo mundo e atirar mesmo. Button down, Oxford might just snap and then stomp from office to office, pumping round after round into colleagues and co-workers. Essa frase marcou muito pra você? Marcou. Comecei a ficar confuso a partir desse momento. Que tipo de confusão? Os delírios psicotórios começaram a ficar mais intensos. Como é que eram esses delírios? Eu tinha alucinações, via vultos e achava que esses vultos estavam me perseguindo. Quase uma hora depois, Matheus vai ao banheiro. Olha para o espelho. Testa a arma. Por que um tiro no espelho? Eu vejo isso como uma forma de me auto-punir. Ou seja, destruir a minha imagem. E por que você precisava se auto-agredir? Não sei explicar. Na volta, faz disparos com sua submetralhadora de 9mm contra a plateia. São dezenas de tiros. Quantos disparos? Eu descarguei em pente. Eram mais ou menos uns 32 tiros. 3 pessoas morrem. 4 ficam feridas. Você se lembra de ter visto os corpos das suas vítimas? Eu não me lembro de ter visto, eu acho que eu não vi corpo nenhum. Eu acho que se eu dissesse se eu lembro alguma coisa, eu acho que seria... Eu acho que ruído. Acho que estampido e talvez cheiro também. Do quê? Cheiro de pólvora. E sangue. Eu acho que do cheiro eu me lembro. Para entender como funciona a mente de assassinos como Matheus da Costa Meira, contamos com especialistas renomados. Esta é a criminóloga Ilana Casoy, autora de vários livros que analisam o perfil psicológico de assassinos. E esse é o psiquiatra forense Guido Palomba. Anos de experiência analisando assassinos. Havia alguma força dentro de você dizendo para você não fazer? Você estava confuso ou não? Você estava totalmente determinado em fazer os disparos? Existiam algumas forças que me impeliam a cometer o ato e outras forças que me alertavam que eu estaria fazendo alguma coisa que não fosse normal. Como é que funcionava essa guerra? Era uma guerra de impulsos. Impulsos para o sim, impulsos para o não. E que me deixava muito confuso no momento. Defina a mente do Matheus da Costa Meira. O Matheus da Costa é um crime de um psicótico, do indivíduo que rompeu com a realidade. Ou seja, ele entrou num mundo delirante, alucinatório. Tive 3 encontros com Matheus da Costa Meira em um intervalo de 4 anos.
Cada encontro, uma nova peça desvendada de uma mente enigmática. Essa plateia, na sua mente você vê pessoas? Não, como eu disse, os delírios alucinatórios me faziam crer que ali não estavam seres humanos, mas sim alienígenas. Matheus Acosta Meira é um psicopata? Não. Existe uma diferença entre a psicose e a psicopatia. O psicopata não rompe com a realidade. O psicopata é aquele indivíduo que está na zona fronteiriça entre a loucura e a normalidade mental. Agora, ele rompe com a realidade. Este crime dele é um crime que, se você não der uma pitada, pequena ou grande, no caso grande, de uma psicose, de uma ruptura com a realidade, ele fica um crime incompreensível. A missão era quebrar sua barreira. Aos poucos, os traços de sua personalidade foram aparecendo. Você se considera uma pessoa inteligente? Os psiquiatras dizem que eu não sou inteligente, não. Que eu sou uma pessoa muito limitada intelectualmente. Eu não vou falar se eu sou inteligente ou não. Os psiquiatras me chamam de burro, é o problema deles. Você acha que chegou a sentir pena do que estava acontecendo com as pessoas? Chegou a sentir compaixão? Talvez eu estivesse inerte e não sentia nada naquele momento. Nem compaixão, nem alegria, nem prazer. O que chama mais atenção na personalidade do Matheus? Ele não tem uma vítima específica, ele tem uma ação montada. Nada mais existe, só existe aquilo que ele planejou. Em nossos encontros, Matheus se mostra uma pessoa cerebral, digna de quem saiu da Bahia para estudar em uma das mais conceituadas faculdades do país. Aqui são os livros que eu estou lendo. Isso aqui é inteligência emocional. Sua dificuldade de descrever e deixar transparecer sentimentos está sempre presente. O que é para você compaixão? Paixão... O que significa essa palavra para você? Compaixão. Significa... No momento me deu um branco. É uma palavra difícil para você? É uma palavra difícil para mim. Compaixão? Você acha que não tem isso? Eu acho que eu tenho compaixão. Mas mesmo assim você se relaciona de maneira difícil com ela, com as palavras? Me relaciono. O que significa para você a palavra tristeza? Não sei porque eu estou tendo dificuldade em definir essas palavras. São palavras fáceis, né? Básicas. Mas é difícil para você falar sobre elas? Difícil. Bloqueio. Um bloqueio. Esse ponto é um ponto importante porque mostra a ausência completa de ressonância afetiva com a vítima. Eu digo mais, aqui nesse ponto específico, ele fala que ele tinha uma insensibilidade. Não, aí é até um embotamento, é uma ausência de afetividade com a sorte das vítimas. Ora ele estava mais fechado. Não, a violência não dá prazer nenhum. Obviamente, ora mais falante. Você se vê como um assassino? Assassino, obviamente, eu sou. Eu estou sendo acusado de assassinato. Eu nem quero me considerar como se fosse um assassino, e sim como uma pessoa como outra qualquer. Que tem os seus problemas gravíssimos e que está tentando solucioná-los da melhor forma possível. Pessoa como outra qualquer não entra no cinema e atira contra uma plateia em defesa. Não, eu ia concordar com você, não entra mesmo não. Posso falar que nas últimas vezes eu não estava com muita consciência do que eu estava fazendo não, ou seja, eu era uma espécie, eu estava como se fosse uma espécie de zumbi. O olhar sempre fundo. Um gesto aqui, uma palavra ali. Na velha dessa eu sinto muito. Você se arrependeu? Me arrependi. Você chorou? Chorei. Quando? Logo após do que eu fiz. Até que ponto alguém como Matheus Acosta Meira pode se sensibilizar com o sofrimento de suas vítimas? Não, nenhum. Por quê? Não, porque faz parte da doença mental dele. A doença mental dele faz com que ele não sinta a gravidade daquilo que ele fez.
ele é capaz até mesmo de fazer novamente ou algo semelhante, não digo igual, com metralhadora no mesmo lugar, mas ele não tem essa capacidade mental por ser um doente, ele não tem essa capacidade de sentir aquilo que ele fez, não tem crítica, não há arrependimento, não há remorso. Julgado em 2004, Matheus foi condenado a 120 anos de prisão. Na época, a juíza rejeita a tese de que o estudante sofre de algum tipo de doença mental. Para ela, o jovem é inteiramente capaz de distinguir entre o certo e o errado. A defesa recorre da decisão e a pena é reduzida para 49 anos. Realizado essa ação, essa operação, essa missão, te trouxe o quê? Me trouxe, como eu disse, frustração. Por ter sabido depois que eu tinha eliminado vidas humanas. Conta, ele vai dar depoimentos com absoluta indiferença afetiva, não há nenhum tipo, impossível tipo de remorso, arrependimento, não é. Isso por quê? Porque faz parte da doença mental que ele sofre. Havia a imagem que ele queria projetar. Talvez eu tivesse entrado num surto psicótico e a partir desse momento eu não consegui mais saber o que eu estava fazendo, realmente. Você acha que queria naquela noite? Você queria matar alguém? Não, não queria matar ninguém, não. Mas acabou matando. Porque a impressão que fica é que o quê? Ou seja, eu tinha o desejo de matar alguém, eu sou uma pessoa fria, cruel, calculista, sem empatia, e que eu fui no cinema, acuei todo mundo ali dentro, e que eu acabei matando pessoas para o meu bel prazer. É isso que aconteceu? Não. E a imagem verdadeira. Você se arrependeu de ter cometido o crime antes da sua formatura? Eu acho que eu não pude evitar eu ter cometido o crime antes da minha formatura. Mas é uma pena eu não ter me formado. Por quê? Porque eu não obtive meu currículo, né? Que eu já tinha batalhado tanto durante todos esses anos. Chegar no fim e acontecer tudo isso que aconteceu. É até clássico. Doente mental. Quebra-cabeças. O perito que te examinou chegou à conclusão que você se arrepende mais de não ter cometido o crime antes da sua formatura do que do crime em si. Você tem conhecimento dessa conclusão dele? Sim. É uma conclusão justa? Eu acho que não. Por quê? Porque foi uma coincidência eu ter cometido o crime antes de eu me formar. Qual é a lógica da mente do Matheus? O Matheus é ele. Tudo que ele pensa é voltado para ele. Um egocentrismo. Ele não tem um mundo exterior, ele tem ele. Ele não enxerga. Ele enxerga ele o que ele fez, o que ele sentiu, o que ele viu, ele no espelho, essa construção. O que significa outras pessoas para ele? Nada. Um símbolo, um alvo, um meio para atingir esse ato que ele mesmo criou. Você se considera esquizofrênico? Não. O que vocês consideram? Vocês consideram uma pessoa doente? Talvez uma pessoa que tenha um transtorno mental, mas que não seja bem esquizofrênico. Talvez uma pessoa que tenha passado por determinados surtos psicóticos, que tenha transtornos de personalidade. O que seria justiça no seu caso, Matheus? Eu ser considerado uma pessoa inimputável. Por quê? Porque eu não tive ideia do que eu cometi. Eu não tinha capacidade de distinguir bem o que eu estava fazendo. Mesmo assim, vocês consideram uma pessoa normal? Sim. Não há uma contradição? Uma pessoa normal, mas que momentaneamente sofreu um surto psicótico temporário. Nenhum doente mental verdadeiro se acha doente. Entre o mundo da loucura e o mundo da normalidade, se ele achar que ele está doente, ou seja, que ele não é normal, então ele não é louco, então ele não é doente. Matheus me garante
garante que nunca mais vai voltar a matar. Você pode voltar a matar, Matheus? Não. Por que você responde com tanta segurança? Porque estou sendo submetido a um tratamento e esse tratamento está sendo bem acompanhado. Mas em 2009, ele tenta assassinar um colega de sala com uma tesoura. Submetido ao novo exame, ele é diagnosticado com insanidade mental. Matheus é transferido para um hospital psiquiátrico em Salvador, onde está até hoje. Quando eu entrevistei, ele me disse que tinha certeza que não voltaria a matar. Anos depois, ele tentou matar um dos presos. O que isso revela? A forma como o Matheus delinquiu, entrando no shopping, descarregando a metralhadora e tal, já mostra que ele é portador de altíssima periculosidade. E isso quer dizer o seguinte: se ele fosse posto em liberdade, ou mesmo dentro de um presídio comum, fatalmente ele iria delinquir. Fatalmente. Quando é que você começou a ter esse distúrbio de comportamento? Acho que a partir da minha adolescência. O que você se recorda? Me recordo tendo impulsos agressivos, destruindo alguma coisa, objetos, armários. Batendo aos seus pais? Eu cheguei algumas vezes a agredir os meus pais. Por quê? Agora eu não me recordo bem, porque eu acho que eram impulsos que eu não conseguia controlar. Tentou suicídio? Tentei suicídio uma vez. Por que você queria se suicidar? Talvez por eu ter consciência de que eu não vivia uma vida normal e eu queria acabar com a minha vida. Esses assassinos em massa, em geral, são solitários. Muito solitários, muito introvertidos. Ele é meio vazio. O olhar dele é um pouco vazio, ele é um pouco alheio, ele é distante dos fatos. Você se considera uma boa pessoa? Eu considero uma boa pessoa. Mesmo tendo feito o que fez? Agora, analisando bem, apesar de... eu me considero uma boa pessoa, apesar do que eu fiz. O que você gostaria de dizer para as famílias das suas vítimas? Gostaria de dizer que eu sinto muito, que eu não estou arrependido do que eu fiz. E a justiça determinará o que será feito. Eu posso dizer com segurança que não senti nada. A única coisa que ele pode sentir, ou se mostrou algum tipo de sentimento que estava incomodando, não era pela sorte das vítimas, era alguma coisa que incomodava ele, ou no momento, ou a pergunta, ou qualquer outra coisa. Eles não têm sentimento com a sorte das vítimas. Mesmo que diga que tem. Não, dizer que tem, ele pode dizer. Isso é uma coisa... Ele sabe que as pessoas esperam ouvir. Ele sabe que as pessoas esperam ouvir. Por que você decidiu comprar uma arma? Uma submetralhadora? Uma arma de grande potência? Talvez o principal objetivo inicial era o de ostentar, mas acabou se tornando uma coisa impulsiva nos últimos dias. Em nenhum momento te passou pela cabeça as consequências daquilo que você estava fazendo? Não. Por quê? Você é uma pessoa extremamente inteligente. Por que não passou pela sua cabeça? Talvez porque naquele momento eu tivesse sob efeito de um surto psicótico, ou não tinha ideia bem da realidade do que estava acontecendo. Por que pegar a arma? Por que ir ao cinema? Como é que surgiram essas duas ideias? Eu tinha o hábito de jogar jogos de computadores